Alô, eu sou o professor Gerhard e nesse vídeo nós vamos continuar treinando a fonética do alemão. Lembrando que a fonética é o jeito de pronunciar as palavras, tá? Então, se você aprender essas regras, você vai poder aplicar em todas as palavras em alemão. Por exemplo, G em alemão tem som de GU, como se tivesse ali um GU, né? Por isso que o meu sobrenome, por exemplo, não é Gerhard, e sim Gerhard. Gerhard. Ou Angela. Angela. Gisela. Gisela. Ou a marca de carros Volkswagen. Né? Por isso que a gente pronuncia assim, Volkswagen. Continuando. O H, no começo de palavras, vai ter um som aspirado, tá? Por exemplo, ria. Ria, tá? Algumas pessoas entendem isso como se fosse um R no começo da palavra, né? Ou rose. Rose. Tá? E o H no meio da palavra a gente não pronuncia. Por exemplo, gehen. Gehen. Tá? Esse H no meio a gente não pronuncia. Depois, o J em alemão tem som de I. Tá? Então, por exemplo, ja. Sonja. Zoia, né? E assim por diante. O R em alemão, ele tem que ser pronunciado R, tá? Não posso aqui fazer o R como no português, por exemplo, rato, né? Que ele parece um som de H, rato. Não posso fazer esse som, porque senão parece que eu estou pronunciando um H em alemão. Então, vamos só fazer algumas comparações. R, em alemão, vou pronunciar, então, Rose. Raus. Porque se eu pronunciar essas palavras como rose, é outra coisa. Então, rose, com H, é calça. Rose, com R, é rosa, né? A flor rosa. Ou raus, para fora. House, com H, casa. Tá? Então aqui a gente precisa prestar atenção, porque se a gente falar o R como se fosse um H, né, como no português, a gente está falando outra palavra. Outro exemplo. Reis, arroz. Reis. Raiz. Aí é quente. Raiz. Certo? Vamos continuar. O V em alemão tem som de F, na maior parte das vezes. Então, por isso eu digo fata, fata, fia, fia, né? Ou Volkswagen, né? Esse V no início como se fosse um F. Volkswagen. Se o V tem som de F, o W vai assumir o som do V, tá? Por isso eu digo vou, vi, vea, Wagen, né? Da palavra Volkswagen, Wolfgang e assim por diante. O X, né, vai ter o som de X. Então, México, México. Não existem muitas palavras com X em alemão. Continuando, o S vai ter som de Z. Então, por isso que eu digo Sie. Ou a empresa
Siemens, Sônia, Suzane, Sandra. Tá? Aqui eu também não vou nasalizar, né? Porque não tem nasal em alemão. Então eles não dizem Ana, esse é nasal. Eles vão dizer Anna, Sandra. E eles também não sabem, não conseguem pronunciar São Paulo. Eles vão dizer São Paulo, São, porque o S tem som de Z para eles. Se o S tem som de Z, o Z vai ter som de TZ. A gente coloca como se tivesse um T ali na frente. Tá? Por exemplo, 10, 10, 2, 2, Zimmer, Zimmer, Zürich, Zürich. Ou o famoso compositor Mozart. Mozart. Eu sei que você ouviu muita gente falar Mozart, tá? Esse é o jeito brasileiro de dizer, mas como ele nasceu na Áustria e lá se fala alemão, então o jeito correto é dizer Mozart. Mozart. Bom, continuando, a gente já aprendeu que o SZ, né, aquela letra que parece um B, tem som de dois S's. Sempre. Então, por isso eu digo heiße, weiß, tá? E assim por diante. Continuando agora, vamos juntar algumas letras, né, para ver que som nós teremos. O SCH, por exemplo, vai ter som de X, tá? Então, Schneider, schön, e assim por diante. O SP é como se fosse XP, tá? Então fica Sport, Sport, Spielen, Spielen. Tá? Pode fazer esse som bem sh mesmo, tá certo. E o ST vai ter esse som de XT. Stop, stoppen. Também existem fonéticas menos comuns, mas que eu também vou ensinar agora. Por exemplo, o NG em alemão, a gente não pronuncia esse G. Como assim? Então vejam, por exemplo, a palavra dedo. Tá? Tem ali um NG. Finger, né? Só que em alemão essa pronúncia vai ser Finger. Finger. O G não aparece, tem uma pequena, um pequeno espaço ali no meio e o ER no final que vira A. Hunger. Hunger. Tá? Isso aí eu só aprendi, eu acho que na terceira vez que eu fui para a Alemanha, que aí me corrigiram. Antes disso eu continuava falando Finger, Hunger, tá? Você pode falar assim, as pessoas vão entender, mas o jeito que elas vão dizer é Finger, Hunger. E também a sílaba T-I-O-N, né? Tion, em alemão é como se tivesse um Z ali no meio. Tion, né? Kommunikation, Funktion, Funktion. Bom, pesquisem mais palavras que têm essas pronúncias diferentes em alemão, né? Escutem, tem alguns aplicativos em que é possível ouvir a pronúncia das palavras em alemão e vejam nos próprios exemplos que eu vou trazendo aí ao longo das aulas o jeito de pronunciar e aí você vai percebendo, aqui o S tem som de Z, aqui o ER no final tem som de A e assim por diante, ok?
Então, nos vemos no próximo vídeo. Auf Wiedersehen!